Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um programa Vida Plena, aqui pela Constante TV. É uma alegria estar de volta aqui com vocês. A vocês que já estão nos acompanhando, nossas boas-vindas. Vocês que estão chegando agora, uma novidade para todos. A Constante TV está disponibilizando a playlist de toda a grade de programação. Então, se você perdeu algum programa ou se você quer recomendá-lo para alguém, vá lá na nossa playlist e compartilhe com seus colegas, com seus amigos, com seus vizinhos, com seus irmãos em Cristo. A Constante TV é uma web TV e a nossa missão é levar o Evangelho ao máximo de pessoas possíveis a todos os lugares do Brasil e do mundo. Então você pode fazer parte dessa missão. Sabe como? Você pode curtir os nossos vídeos, se inscrever no nosso canal, compartilhar com seus amigos, vizinhos, irmãos, colegas de profissão, com quem você achar que vai ser útil, com todos, na verdade. E hoje, o nosso programa Vida Plena, que é um programa de saúde, voltado para a sua saúde, para lhe levar informações e dicas de saúde, é especial. É todo voltado para a odontologia e nós estamos com um convidado ali do Rio de Janeiro, de Niterói. Ele é cirurgião dentista, Dr. Júlio Rodrigues, e ele vai estar aqui conosco. Olá, doutor Júlio, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Nós que ficamos gratos. Prazer enorme estar aqui falando um pouco da odonto, né? É verdade. E de missões, né? É verdade, justamente. Bom. Hoje o programa é especial justamente, né? A gente vai falar sobre missões, usando o dom que Deus lhe deu, não somente ao Senhor, né? Tem toda a sua família, a gente vai falar disso, para abençoar a vida de tantos, né, doutor Júlio? Mas, antes, um pouquinho, vamos fazer a sua apresentação, doutor Júlio. Fique à vontade. Me chamo Júlio César, né, Rodrigues. Casado há 27 anos com a Rose. Tenho o Caio com 23 anos, formado em odonto, já especialista em canal. Tenho a Juliana, que está com 21 anos, se formando agora ano que vem, né, em odonto também. Que legal. E Deus abençoou há 3 anos atrás uma neta, né? O Caio acabou casando, nos deu uma neta e ela veio agregar mais ainda a nossa família, né? Que bênção, né? Que bênção. Doutor Júlio, a todos os nossos colegas convidados que vêm aqui no programa Vida Plena, voltado para a odontologia, a gente faz uma pergunta. Por que odontologia? Por que você resolveu fazer odontologia? Como começou? Então, assim, é uma longa jornada, né? Filho de pai dentista, mãe professora. Então, meus pais se separaram muito cedo, né? Eu tinha 3 anos de idade, mas meu pai sempre muito presente, né? E me levava para todo lugar que ele ia trabalhar, ele estava me levando junto, né? Então eu cresci dentro do odonto. A rotina ali no corre-corre. A rotina, todo dia que eu olhei, tinha um consultório em casa, né? Então, assim, eu vivia aquilo ali, eu ficava mexendo, ficava brincando. Os mais antigos vão lembrar do mercúrio, né? Que eu brincava, ficava fazendo bolinha com mercúrio. Então, assim, eu brinquei muito dentro de um consultório dentário, né? Ficava deitado na cadeira. E papai, funcionário público, né, da imprensa oficial aqui no estado do Rio, me levava junto. Então, assim, mesmo separado, ele sempre estava muito presente com ele, né? Que bênção. Que bom. Isso eu acho que já estava no nosso sangue. Fernando, meu irmão, né? Acabou entrando na faculdade mais cedo. Fernando é mais velho, né? Tem 6 anos mais velho que eu, mas entrou cedo na faculdade, com 21 anos. Eu tenho uma irmã também, chamada Cristina, também é dentista, né? É uma família dentista. De dentista. E eu acabei entrando na faculdade um pouco mais tarde, né? Eu vou confessar aqui, né, que eu não gostava muito de estudar, não. Eu gostava muito de ter minhas coisas, me divertir, né? Mesmo sendo criado em uma evangélica, uma adolescência eu dei uma desviadazinha, né? Mas não teve jeito, né? Aos 35 anos de idade, já casado, com 2 filhos,
o Fernando me liga e fala assim: Júlio, fiz sua inscrição na faculdade aqui de Friburgo. Você, semana que vem, você vem aqui e vai fazer a prova. Eu falei: cara, mas como é que eu vou fazer prova de odonto? Já estava com a vida meio que estabilizada, né? Já com os filhos crescidos e tudo. Eu falei: como é que eu vou por aí? Não tem como, não, você vem e vai fazer prova. Eu já trabalhava no ramo do protético, né? Eu era protético. Olha, que bênção. Então, assim, ele falou: não, agora você vai fazer odonto, sim, você precisa fazer odonto. Eu fui para lá, fiz a prova e passei, né? E eu falei: e agora? Como é que eu vou fazer? Eu tenho que largar tudo, tenho que sair daqui para Friburgo, dá mais ou menos 140 quilômetros daqui do Rio de Janeiro, né? Uhum. E eu tinha que ir para lá e não sabia como ia fazer, porque eu tinha que largar meu emprego e viver só na faculdade integral, odonto, né? É verdade. Não tem como trabalhar. Foi aonde ele falou: não, você vem, faz, eu vou te ajudar. Aí minha mãe me ajudou muito também, né? Meu pai não chegou a ver eu formado, meu pai faleceu antes disso. Mas odonto é isso, está no nosso sangue, né? Seu pai já era uma influência, né? Para se formar, ele já foi influência. E Fernando já era formado também, né? Depois minha cunhada também se formou. Olha, o quão sábio Fernando era, viu? Oi? Quão sábio Fernando era, viu? Né? Assim que a minha cunhada estava saindo da faculdade, eu estava entrando, né? Então foi meio que um empurrão dele e eu consegui ir. Então, assim, graças a Deus eu entrei e adorei, né? Adorei fazer faculdade. Eu sei que o primeiro 6 meses o primeiro período foi muito difícil para mim. Ficar longe de casa, longe dos filhos. Teve época de eu querer desistir, né? Logo no início, o Rose falou: não, você vai, fica, que eu tô aqui com as crianças. Você vai para aí, você vai fazer a faculdade, né? Legal. Aí fui. A faculdade de início era uma autarquia, depois virou federal, né? A UF encampou a faculdade. E eu cada dia me apaixonava mais pela faculdade, né? Pelo odonto, os professores novos lá dando aula pra gente. E eu sempre gostei muito, então. Então eu acho que isso aí já corria no nosso sangue, né? Odonto. É verdade. Olha aí os filhos. Toda. Irmão. E as crianças agora também, né? É verdade. Irmão Júlio, e a sua especialidade, qual seria? Eu atuo como clínico geral, né? Aqui, que hoje em dia está muito difícil arrumar um clínico geral, né? Hoje todo mundo tem uma especialidade. Eu sou implantodontista também e sou ortodontista. Eu já ia chutar ortodontia, por causa da placa atrás aí, ó. O Invisalign aqui atrás. O Invisalign, né? Aí atrás. E fale um pouquinho, assim, da sua família. O senhor me disse que sua família era cristã, né? Nasceu em um lar cristão. Isso. Mamãe sempre foi criada... Mamãe, desde nova, a família toda da mãe. Mamãe era evangélica. Do meu pai já era católico. Então, mamãe ali sempre levou a gente para a igreja e tudo. Mas quando chegou a idade de adolescente, eu fiquei meio rebelde. Acho que com uns 12 anos de idade, eu não quis mais ir para a igreja. Aí eu lembro que eu brigava com ela, falava que o Deus dela era diferente. Aquilo era época de ser revoltado, né? Uhum. Aí eu conheci Rose aos 14 anos de idade. Olha. Rose tinha 15, eu tinha 14. A gente foi namorando. Quando chegou aos 25 anos de idade, nós casamos. Aí eu falei, desculpa, a garganta está seca. Acho que à vontade. Aí nós casamos em 97, dia 12 de dezembro de 97. Aí saímos para a lua de mel, quando voltamos já era uma cantata de Natal na igreja. Onde eu falei assim, não tem mais jeito, eu tenho que servir a Deus mesmo, porque Ele é o único que Ele nos guarda, nos protege, né? Verdade.
E ali, através de uma mensagem de cantatas de Natal, eu me converti, né? Depois disso, eu fiquei indo à igreja e tudo. Era o pastor William Corel na época, hoje ele está em Guapimirim. Ele sempre me aconselhando muito, mas eu só vim a me batizar mesmo em Friburgo, quando eu estava fazendo a faculdade lá em Friburgo. Isso já era em 2005, lá com o pastor Éden, que hoje está na segunda de Itaperuna. E ali eles receberam a gente muito bem. Rose pediu carta para lá, né? Rose foi criada dentro do lar evangélico. E fomos morar em Friburgo, e ali eu me batizei na Igreja Batista Central de Friburgo. Aí, quando acabou a faculdade, 4 anos depois, né? Final de 2010, nós voltamos para São Gonçalo, pedimos carta para a Igreja Batista do Rocha, aonde ficamos até 2021. Bem aqui. Que aí fomos para a Igreja Batista de Jardim Caraí com o pastor Mauro. E hoje estamos lá, né? Nós conhecemos a Igreja Batista de Jardim Caraí em 2015, na minha primeira viagem para a Amazônia. Vamos já entrar na Amazônia. Só foi através deles que eu conheci a Amazônia. É mesmo? Mas sempre tive o desejo, assim. Eu, quando fazia faculdade, eu falei assim: eu preciso retribuir o povo de alguma forma, né? Mesmo mamãe sempre foi aquela pessoa que só faltava tirar a roupa do corpo para dar para os outros. Papai também. Papai nunca pensou em dinheiro, na odontologia, né? Eu acho que isso já veio com a gente, mas quando eu estava fazendo a faculdade, eu me senti na obrigação de retribuir isso. Como o povo pagava a minha faculdade, eu falei: quando eu formar, eu quero ajudar o povo. Então eu precisava, depois disso, de formado, fazer esse trabalho com ação social. E a sua igreja trabalha com missões? Já trabalhava com ação social na igreja já, né? Sim. E missões eu comecei a fazer em 2015. Ai, que bênção, né? Nós temos umas fotos para passar, né? Da sua mãe, da família, do Fernando. Qual o nome da sua mãe? Ilma Abreu. Essa aí é guerreira. Essa aí, aonde vai, ela fala do evangelho, né? Ela pega um ônibus, ela senta do lado de uma pessoa e fala assim: Jesus te ama. Ai, que lindo. Isso aí é o tempo todo ela falando, né? A gente tem histórias ali de frente de casa. Aí já é eu, minha irmã, minha cunhada minha irmã Cristina, minha cunhada Alexandra e meu irmão Fernando, que é o que me deu o pontapé para mim ir para o odonto. Todos no odonto. Todo mundo no odonto. Aí já é a formatura do meu filho, em 2021. A minha filha ali estudando ainda, né? Aí a minha neta, filha do Caio, junto com a Rose. O Caio é tão novinho, né? Caio, 23 anos, já com a filha de 3 anos, legal, né? Que legal. E já fazendo mestrado, né? Pois é. A Rose é guerreira. A quem cuida de mim, né? O tempo todo. Olha, a Rose, ela cuida de todo mundo. Não é verdade? Uma bênção, viu? O que ela pode ajudar, ela tá aí junto e correndo atrás o tempo todo. É verdade. E, irmão Júlio, me fale um pouco assim, a sua igreja é uma igreja missionária. E foi através dela que o senhor começou a conhecer. Através dela que eu comecei. E como foi o início? Eu lembro que eu estava na Igreja Batista do Rocha, isso foi em 2014. Uma irmã lá da igreja que tinha ido para a igreja de Jardim Caraí, né? Isso aí dá, vamos pensar em 23 quilômetros, uma igreja para outra, né? Essa igreja já tinham, desde 2012,
começado uma viagem missionária para a Amazônia com um dos pastores lá, pastor Mauro. Aí eu até então não conhecia eles direito, não conhecia da missão, só fui conhecer em 2014, quando a Daiane chegou para mim em julho. A gente vai fazer uma viagem para a Amazônia, a gente está precisando de um dentista. O dentista que ia, se acidentou de moto, não vai conseguir ir. Aí eu falei com ela que eu não conseguiria ir naquele momento, porque estava com pouco tempo de consultório aberto, então eu não ia conseguir parar 10 dias para poder viajar para a Amazônia, né? Uhum. Aí eu falei, só que quando for... Aí eu falei, se tiver 2015, eu vou. Você me avisa com antecedência que eu vou me programar para poder viajar. Que foi onde eu conheci mais a igreja de BJI e conheci mais da missão que estava indo para aí. Eles começaram em 2012 com o pastor Mauro, né? Com a igreja batista de Parintins, pastor Elmer. E eles começaram esse trabalho aí com poço artesiano, enviando missionários, e em 2014 começaram a levar a equipe de saúde, porque eles viram a necessidade, muita necessidade, de estar levando a saúde para o povo ribeirinho, né? Você vê que é um povo que é praticamente esquecido, né, do nosso governo, infelizmente, e a gente viu a necessidade ali de estar implantando serviço odontológico, médico. A gente vai com técnico de ótica, né? Olha que legal. A gente leva óculos de grau para eles. A gente e faz o evangelho, né? Onde a gente consegue abrir portas e entrar em comunidades que antes não conseguiria entrar. Que legal, que bênção. E dentro disso aí começou a minha primeira viagem em 2015. Eu chamei o Fernando para ir. Falei, Nando, vamos para a viagem. Ele, para onde? Eu fui para Amazonas. Ele é mesmo? Eu falei, vamos. Aí o que a gente vai fazer? Eu falei, não sei. Olha. Vamos lá, que quando chegar lá, porque não tem... Olha só como são as coisas, né? Para odontologia, o Fernando disse, bora, Júlio, vai fazer odonto. E para missões, o senhor fala, bora, Fernando, bora fazer missões. Exatamente. Que legal, irmão Júlio, que legal. Mas aguarde um pouquinho aí que a gente vai já voltar. A gente vai ir agora para o intervalo, terminando aqui o primeiro bloco. E a gente vai para o intervalo e volta já com o doutor Júlio para continuarmos nossa conversa da odontologia fazendo missões, abençoando os nossos irmãos aqui do interior. Já voltamos. Estamos de volta com o programa Vida Plena para mais um bloco. Hoje o programa é todo voltado para a odontologia, com um convidado muito especial, cirurgião dentista, que trabalha colocando o talento que Deus deu a serviço dos nossos irmãos aqui nos interiores do Amazonas. Então, o doutor Júlio está conosco, ele vai já continuar a falar sobre a odontologia e missões, mas antes disso, eu quero pedir que você nos marque nas suas redes sociais, faça a sua inscrição no nosso canal, compartilhe, curta o nosso vídeo e, se quiser, você pode deixar um comentário, uma crítica, uma sugestão. Fique à vontade, a casa é sua. Vamos voltar aqui, doutor Júlio, dando continuidade. Estamos de volta. Estamos de volta. Doutor Júlio, então você falou que a sua igreja, desde o início de 2015, então, seu trabalho com missões. Desde 2015, né? Quando foi minha primeira viagem para Amazonas, a gente foi para Parintins, né? Onde a gente tem uma parceria com a Igreja Batista de Parintins, primeira Igreja Batista, pastor Elmer. E daí, iniciando nossa viagem, nós fomos de barco, né? Já também ficamos em um hotel. Mas a nossa primeira viagem foi muito impactante, né? Foi só o senhor e o seu Fernando, ou a Rose foi junto, a família? Não, foi eu e o Fernando só, a Rose não foi dessa vez. A Rose foi nos outros anos. Tinha ido eu e o Fernando só. Aí fomos se eu não me engano, foi um total de quase 60 pessoas da igreja. Que a gente Vários foi profissionais da área de saúde. Dessa vez. Tinha eu, Fernando e mais uma dentista. E tinha
duas médicas e enfermeiro, pessoal técnico de ótica, né? Levar o pessoal para cortar cabelo, fazer unha, brincar com as crianças. Então, como eu ia falando, aquela primeira a gente pegou o barco, fomos, passamos Parintins, abastecemos tudo, comunidade no dia seguinte, né? Chegamos na comunidade, o pastor Félix, que era o responsável da missão, falou, hoje a gente vai parar aqui só para vocês conhecerem como é a comunidade ribeirinha, como são os ribeirinhos. Era uma comunidade pequena, devia ter ali em torno ali de 6, 7 casas, né? Aí a gente desceu, foi explorando ali o ambiente, como é que era, o que a gente... Até então a gente não tinha estatística nenhuma, não tinha números, o que ia fazer ali na Amazônia, né? Sabia que foi ali, Deus colocou a gente para tratar de dente, mas até então a gente não sabia se era extração, se era restauração, o que era. E chegando ali naquela comunidade tinha um senhor sentado debaixo de uma árvore, o Fernando foi até lá, né? Essa imagem não sai da minha mente, né? Esse senhor estava ali, aí ficamos conversando com ele, pescador. Aí Fernando voltou pro barco correndo. Júlio. Eu falei, o que foi? Estava organizando um pouco o material da odontologia dentro do barco, né? Aí já consegui nosso primeiro paciente, a gente vai atender ele agora. Eu falei, não, Fernando, o pastor Félix falou que a gente não vai poder atender hoje aqui. Não, vamos lá conversar com ele. Eu falei, não custa nada, vamos lá conversar com o pastor Félix, né? Chegamos lá, o pastor Félix, não, hoje não tem atendimento. Vocês sabiam disso e não vai ter. A gente avisa a esse morador, né, esse ribeirinho, que ele vai amanhã lá para a próxima comunidade e ele vai ser atendido. Eu lembro que amanheceu quando foi às 7 horas da manhã, a gente já estava tomando café para descer 7h30 para montar os equipamentos, né, o consultório portátil. Aí eu vi uma rabetinha chegando. Uma rabetinha era esse senhor com a esposa e mais 2 filhos chegando. Olha que legal. Aí eu corri e falei, Nando, o senhor chegou na comunidade. Aí montamos o equipamento todo. O Fernando fez questão de ser o primeiro a ser atendido. Esse senhor estava ali há 12 anos, né, pedindo a Deus que alguém fosse ali colocar um dente nele. E ninguém ia. Geralmente as equipes que vão, dos americanos, né, vão muitos americanos fazer missões aí no Amazonas, só iam para extrair dente. E ali a gente fez um trabalho nele, a gente fez uma ponte fixa, né, e colocamos um dente nele. E foi uma felicidade tremenda, né? Que foi um dentinho, a equipe toda falava só um dentinho. Mas para ele não era um dentinho, né? E daí não era só o dentinho, era a dignidade, né? Que ele tinha perdido há muito tempo por causa da falta desse dente. E saímos dali assim, a gente poderia até ter ido embora que a gente já estava feliz da vida. No final do atendimento, né? A gente estava lá conversando com o pessoal. E o filho dele falou que queria ser pastor, né? Então ele viu a gente trabalhando ali, viu os pastores trabalhando, os missionários, e isso foi muito emocionante para a gente, né? E dali então eu falei, agora eu só quero vir para o Amazonas para colocar dente. Eu não vou extrair mais um dente aqui, né? Eu falei, eu vou levar gente para extrair dente, mas eu não vou extrair. Legal. E aí minha paixão assim, aflorou de vez pela Amazonas, né? Por estar ali, tratando dos ribeirinhos. Eu lembro que a gente chegou a viajar quase 38 horas de barco depois para vir embora. Então a gente visitou bastante comunidade, trabalhamos muito, né? Mas contudo ainda assim, a gente tinha em média aí uns 250, 300 atendimentos em 6 dias. E 70%, gente, né? 80% disso ainda é extração. Sim. É muita mutilação ainda. Sim, a gente levou muito dentinho, colocou muito dentinho, a gente consegue levar prótese e entregar alguns sorrisos completos. Então, assim, coisas que para o ser humano é impossível, para Deus não é.
É né? verdade. É muito gratificante estar aí. E voltamos outras vezes, né? Não consegui ficar mais sem ir. Voltei em 2018. Depois voltamos em 2019 de novo. E depois deu a parada da pandemia, né? Sim. Ficou difícil estar indo para aí, até por causa dos recursos, né? Ficou muito caro voltar para a Amazônia. É verdade. Quando esse ano, 2024, agora voltamos de novo a fazer esse trabalho aí, só que em outra região, né? Mais próximo aqui da cidade, né? Agora. Fomos para Itacoatiara, né? Sim. De Itacoatiara pegamos o barco 19 horas a Rio dentro. Chegamos depois de Maués, eu acho, mais ou menos ali, umas 3 horas de Maués, que eu acho que é a cidade mais próxima da onde a gente estava. Que bênção, né? E ali essa paixão aflorou cada vez mais, né? E Fernando fica doido para ir, a gente fica doido para ir, a gente fica doido aqui. Já fizemos grandes amizades aí em Parintins, agora em Itacoatiara, né? E estamos com esse projeto aí de não parar de ir. E esse ano veio toda a família, não é verdade? Em 2019 tinha ido eu, o Caio como estudante e a Rose, né? A Juliana até então não tinha começado a faculdade ainda. Uhum. E não tinha vaga para ela ir. E também não era um desejo dela naquela época aí. E agora, quando pintou a oportunidade de ir, quando eu falei com o Caio, eu falei: Caio, vai ter viagem para a Amazônia. Ele: eu quero ir, eu vou. Então, assim, a gente vê que o desejo de missões já foi plantado ali, né? E a gente está colhendo. Glória a Deus. E Juliana falou: eu também quero ir, né? Então, assim, acabou indo a família praticamente que toda, né? Verdade. Faltaram 2 membros de dentista aí, mas quem sabe a gente consegue. Minha irmã ainda tem um pouco receosa, ela tem medo de barco, né? Mas ela é evangélica também, sente muito desejo de ir. A minha cunhada também estava com um desejo enorme de ir. Minha cunhada, ela vai mais além, ela quer fazer implantes aí. Olha, que bênção. Foi calma, é um desafio. Calma, vamos devagar. É um desafio. É um desafio, né? Nós temos... a gente pode começar com os missionários primeiro, fazendo implante neles. É verdade. Né? A gente leva scanner, leva impressora, faz dente na hora. Nós temos algumas fotos então, que você... Desculpa. Nós temos algumas fotos que vão ser mostradas. Aí você vai comentando. Sim. Esse aí é o barco da missão Seara, né? A missão que a gente conheceu agora, em 2024. É uma missão muito responsável, né? Eles já estão com esse trabalho aí há muito tempo, né? Desde 1990. Eles já estão ali por Itacoatiara. Então, eles têm um trabalho muito legal aí. Eles têm Aí já é o outro barco que a gente foi nas outras viagens para Parintins. É o barco da Amazon, né? Dos americanos. É um barco que é um hotel, eu falo que é um hotel 5 estrelas, né? É mesmo. É um barco onde a gente volta mais gordinho. A gente come bem, se alimenta bem. Eu só não posso falar que eu durmo bem, porque eu fico dormindo na rede, então eu já não sou bom de dormir. Mas é um barco que tem uma capacidade boa, tem uma boa estrutura. Bastante gente. Isso. E também ele vai bem distante também, né? Esse aí é o grande pastor Mauro. Ele é que iniciou esse trabalho aí da missão de viagem missionária para a Amazônia. Ele sentiu um desejo de ir para aí fazer. Pastor Mauro, na época, ele andava ainda, né? Uhum. Ele era um gerente regional de banco, virou pastor, e com isso ele gostava de ir para a Amazônia. Ele chegou aí em 2012, foi a primeira viagem dele, conseguiu fazer com que a igreja
conhecesse realmente missões. Amasse missões, né? Conseguiu levar 9 poços artesianos aí para os ribeirinhos. E ele foi um grande incentivador nosso, né? Hoje ele sofre de uma doença degenerativa. Os médicos nessa época de 2012, quando ele foi descobrido, 2013, que ele descobriu a doença, que ele já começou a ficar com dificuldade de andar, de falar, de se locomover, né? Os médicos deram a ele uns 2 anos de vida. Pastor Mauro já estamos aí com mais de 10 anos da descoberta dessa doença dele. Que bênção. Né? A gente vê que está bem debilitado, né, a cada ano que passa, mas Deus tem honrado esse servo dele. Né? Amém. Você não vê Pastor Mauro um minuto sequer reclamando de alguma coisa. Pastor Mauro é um exemplo para a gente. Amém, que bênção. Aí em 2018, atendendo aí os ribeirinhos, né? Estavam na comunidade, consultório portátil. É toda uma estrutura, na verdade, né? Que tem que ser trazida. A gente consegue, esse consultório aí é do barco, mas a gente leva um consultório portátil ainda nosso aqui, né? Com compressor, tudo, a gente consegue fazer tudo. Esse lugar e essa comunidade, ela foi bem chegando no Pará mesmo, foi bem distante. Aí eu trago não uma boa lembrança daí, porque nessa missão aí, em 2019, o Caio acabou se perfurando, né? E a gente sabe que se perfurar, quando a gente está no consultório, a gente vai para um hospital, a gente faz todo o procedimento, que a gente leva o paciente junto, né? Sim. Tem toda uma medicação a ser tomada. E o Caio aí se furou. Infelizmente, ele não quis mais ficar na odontologia nesse dia, nessa missão. Uhum. Foi ficar junto com os veterinários, cuidando lá dos animais e tudo. Eu falei, perdi meu filho para o odonto, né? Ele não vai querer mais, ele vai ficar com trauma. E a gente fica o tempo todo orando, né? Deus, tomara que não tenha acontecido nada, não tenha se contaminado com nada, né? Que a grande chance de contaminação de hepatite é muito grande, né? A gente sabe disso na odontologia, uma perfuração. E a gente ficou muito apreensivo até chegar no Rio, né? Procurar um hospital, ter que aguardar mais 60 dias para fazer um exame de sangue, tudo, porque disseram que não adiantava fazer o exame, para fazer o protocolo. Então, assim, mas Deus cuidou da gente a todo momento, né? Sim. E Caio hoje quis voltar, né, dessa vez. Então, assim, aquilo ali foi apagado da mente dele, não ficou nenhuma sequela, então não deu nada errado e Deus cuidou realmente, colocou a gente no colo, né, e meus filhos. Isso aí é uma das situações que a gente encontra na Amazônia, né, aí com os ribeirinhos, uma dificuldade imensa de escovar dente. É verdade. Né? Pouco acessível, né? A gente vê ainda, quando tem escova de dente, né, a gente vê uma família, às vezes, de 12 com uma escova de dente para todos eles, quando tem, né? Sim. Falar em fio dental é quase que eles não conhecem, né? Tudo é muito difícil até para conseguir, né? Então, assim, eu lembro que aí em 2019 a gente conseguiu levar 2.000 escovas, 2.000 pastas, 2.000 fio dental e conseguimos distribuir para bastante gente aí, né? O outro atendimento ali da outra foto, né? Que segue. E já é um atendimento no sertão. A gente acabou de voltar da Amazônia em agosto, em setembro, em novembro fomos para o sertão. Aí uma van do Água Viva, que eles têm esse projeto, né, aquele fabricante de caixa d'água, que eles, a cada um valor comprado em caixa d'água, eles remetem para um projeto que tem na Amazônia. Então eles cedem essa van para a gente, com todo o equipamento, material, tudo, a gente só precisa se propor a trabalhar. Então aí a gente ficou também uma semana aí no sertão, aí com a comunidade
de ciganos, que eles têm um trabalho lá com as crianças, de escola dominical e tudo, é o Projeto Íris, o pastor Barroco, e foi um trabalho bem grande. Eu e o Fernando, aí, o dia que a gente chegou lá no Projeto Íris, esse Projeto Íris me marcou muito, porque quando a gente chegou lá, tinham só jovens, né, entre 20 anos e 27, 28 anos, eram 29 jovens que tinham largado toda a sua vida para trás para poder viver missões no sertão. Então eu falei assim, que coragem desses jovens, eu queria ter tido essa coragem lá atrás, mais novo, para poder trabalhar do jeito que eles trabalham, né? E a gente, de vez em quando, a gente tem contato com eles ainda, e a gente vê o trabalho deles lá no sertão muito bem bacana também. Doutor Júlio, segura um pouquinho aí que a gente vai já voltar e dar continuidade. A gente vai ter que fazer um intervalo aqui no próximo bloco. E a gente fica aqui vendo as fotos das missões que o doutor Júlio faz, juntamente com a família e com os outros irmãos em Cristo. E a gente volta já já para dar continuidade a essa conversa. Não esqueça de curtir, compartilhar e ativar o sininho de notificações. Daqui a pouco a gente se encontra. Estamos de volta com o programa Vida Plena, hoje voltado somente para a odontologia, com um convidado muito especial, o doutor Júlio, aqui com a gente, lá direto de Niterói. Os missionários que nós estamos mostrando hoje, doutor Júlio e sua família, eles saem do seu lugar, da sua casa, do seu trabalho, da sua rotina e vêm fazer missões não só aqui no Amazonas, mas no Brasil, em várias cidades do Brasil, como ele está falando. E é uma bênção poder tê-lo aqui com a gente, doutor Júlio. A gente vai passar novas fotos para o senhor comentar, nos mostrar aqui o seu trabalho, o trabalho de todos os irmãos. Esse trabalho aí também é num asilo que eu faço aqui também, né? Lá são em torno de 35 idosos, sem serviço odontológico. Eu me propus a tratar deles também. Que bênção. Aí na Igreja Batista aqui perto de Niterói, em São Gonçalo, aonde aquela paciente ali estava com muito medo, né? E a Rose se pegou na mão dela, vamos orar que vai dar tudo certo, né? A gente conseguiu fazer o tratamento dela, ela se acalmou e tudo. Então, assim, além de tratar dos dentes, a gente trata um pouco do espírito também, né? É verdade. A gente tem que ajudar um pouco. Aí foi a equipe dessa vez que foi, né? Aí o Adriano, eu, o Caio, o Fernando, a Juliana, o Pedro, né? Que também tinha ido em 19 como acadêmico, agora também sentiu o desejo de estar aí. Foi até assim, Pedro, você vai? Vou. Aí ele falou assim, bom, vai ser meu aniversário dia 1º, mas eu vou estar aí. Minha esposa não quer muito que eu vá, não. Ele é recém-casado, né? Não, mas eu vou, não tem jeito, eu vou. E foi com a gente, foi uma bênção. Pedro, aí a Rose, né? Então, assim, foi muito legal estar com eles aí, foi muito bom. Esse aí é um dos trabalhos que a gente faz para devolver um dente, né? É uma ponte fixa, né? Então a gente consegue devolver um pouco de dignidade para o paciente, né? Que perdeu aquele dente ali da frente. Com diferença, né? Como fica legal. Como repõe, né? Como é verdade. É uma diferença aí muito grande. O Pedro atendendo. Essa vez agora, aí o Adriano atendendo uma criança. Ele falou que não atendia, não, porque ele não era odontopediatra mais, né? Mas ele é buco, né? Ele é bucomaxilo. Esse cara aí, ele conseguiu fazer 2 cirurgias aí nos ribeirinhos. Até teve um rapaz que estava com um espinho há 1 ano e 4 meses no pé. Não conseguia atendimento em cidade nenhuma, ninguém queria mexer no pé dele. O buco, junto com o enfermeiro, anestesiaram ele e tiraram um espinho de 2 centímetros do pé do rapaz. Então, assim, é Deus agindo a todo momento, né? Às vezes a gente pensa que vai para lá só para tratar de dente, e ele fez 2 cirurgias, uma no pé e uma no braço de um outro rapaz.
aí o prazer além de estar na Amazônia, tá com o Caio do lado e a Juliana. Pois é, né? O Caio e a Juliana são os filhos do Dr. Júlio. E aí quase saiu o Fernando também, que ele tá ali do lado da Juliana também, né? Quase saiu a família toda fazendo missões. E a gente estava conversando em off, a gente estava conversando fora aqui do programa sobre o aparato que é necessário levar, né? O dentista, ele carrega o consultório nas costas, então é um monte de instrumentagens, material de insumo, é uma boa quantidade de coisas, né? Uma logística bem grande, que a gente planeja com bastante antecedência, né? Hoje a gente tem uma noção de quantos atendimentos a gente consegue fazer, de o que precisa, tanto de material de instrumento, né, quanto de material de consumo. Então, assim, a gente acaba levando uma carga muito grande de peso, de tudo, porque até compressor vocês trouxeram, né? Até compressor. E até assim, a gente sempre paga, né, excesso de bagagem, né? A gente compra bagagem e paga excesso. Dessa vez eu já cheguei no aeroporto do Rio, pesando a bagagem, a menina olhou para mim e falou assim: você sabe que tem 44 quilos, né? Eu falei, sei. Aí ela olhou para a camisa da missão assim, eu vou fingir que não tô vendo, tá? E passou, e assim, a gente vê Deus agindo a todo tempo. E assim, uma logística muito grande de equipamento aí em torno dos 40 quilos do compressor, tem mais a cadeira que pesa mais 22, tem o equipo mesmo portátil, né, que pesa mais os 12 quilos, então a gente está falando em quase 60 quilos de material. Né? A gente começa a trabalhar com uma campanha muito grande de escova, de pasta com as igrejas aqui de perto. A preparação se dá quanto tempo? Esse trabalho. Oi? Desculpa, a preparação se dá quanto tempo? Um ano antes? Então, alguns meses? A gente preparou com alguns meses, porque foi uma outra igreja que entrou em contato com a gente, né? A igreja de Macaé. Ela descobriu que a gente fazia esse trabalho, então a gente acabou tendo aí uns 2 meses para fazer todo esse preparativo, comprar material. Tempo recorde, né? Exatamente. E a gente tinha um problema muito grande que quem resolveu foi você, né? A autoclave. Você é um espetáculo. Você, assim... Resolvi mais ou menos. Muito a você, a igreja que te tem como membro. Imagina, porque assim, você é fora da curva. Senhor, toda a honra. A autoclave, a gente estava... não tem autoclave. Eu falei, gente, se não tiver autoclave, não tem como viajar, não tem. E você resolveu o autoclave. A gente teve aquele problema lá de transformador, né? Porque o autoclave foi 220, mas Deus é bom, Deus resolveu, não é verdade? Exatamente. Eles estavam falando, talvez a gente esterilize numa panela de pressão. Eu falei, olha só, se for esterilizar de panela de pressão, eu estou voltando para o Rio, porque eu não vou trabalhar com material que não esteja estéril. Não é porque eu estou longe da onde eu estou trabalhando, eu estou trabalhando com vidas e eu tenho essa responsabilidade de fazer tudo direito, né? Não é porque eu estou lá no Ribeirinho, lá longe, às vezes 20, 30 horas da cidade, que eu vou fazer alguma coisa diferente do que eu faço na minha cidade. Não é para nós, né? É para Deus, porque eles conheçam a palavra, que eles conheçam o trabalho, que eles saibam que o Senhor Ele é Senhor, Ele é suficiente, é Deus poderoso que pode trazer uma pessoa lá do Rio, de Niterói, uma família toda para atendê-los aqui. É uma bênção, só o Senhor mesmo. Deus é tremendo, Deus é tremendo. Só Ele mesmo para poder movendo corações, isso, né? Exatamente. Continuamos com algumas fotos. Olha o Júlio. Aí o Pedro fazendo atendimento com as crianças, né? É o Pedro. Pedro. Júlio não tem nada a ver, Pedro. Esse dia aí até tem... Assim, esse dia a gente descobriu que a gente estava com pouco anestésico, né? Descobrimos que a gente tinha 4 anestésicos na metade do dia. Aí eu comecei a chorar, meu irmão chorar. O que a gente vai fazer sem anestésico? Odontologia sem anestésico não dá para se fazer muita coisa, né? É verdade.
E eu não fui para ir só para passar flúor, né? Eu fui para tratar. E graças a Deus apareceu bastante criança. Deus multiplicou o anestésico que estava ali. Deu tempo da gente ir até Maués para atender no dia seguinte, né? Comprar anestésico lá em Maués, que alguns dentistas cederam para a gente. Então, assim, a gente vê Deus a todo momento atuando e mostrando para a gente que Ele é fiel, né? Basta a gente acreditar, né? E colocar nas mãos dEle que a gente vai ser suprido. Aí as crianças ficam tudo olhando na janela, atendimento nas outras, né? A gente está vendo muita criança, a gente viu muita criança dessa vez perdendo os dentes permanentes, muito novas, 5, 6 anos já perdendo molar permanente. Isso aí machuca muita gente. É verdade. São bebezinhos, aí, né? Fazendo escovação, instrução de general. E essa Esse prótese? senhor aí foi agraciado com uma prótese, né? Para os dentistas que estão ouvindo, isso é uma prótese parcial, flex. Cada paciente é diferente do outro, é como uma digital, né? E a gente sente no coração de levar algumas próteses que os pacientes aqui do Rio não vieram buscar. Sumiram, não voltaram mais. E a gente viu, o Fernando viu, falou: Júlio, eu acho que essa prótese vai encaixar nele. E aí a gente vê que quase encaixou, né? Eu removi um dente ali, fiz uns desgastes e conseguimos devolver uma coleção de dentes para esse paciente. Então, assim, a mordida dele ficou perfeita. Eu boto carbono, eu faço a oclusão, então eu sou protético, né? Então, eu sei muito bem a dificuldade que e assim, vão falar: mas não pode, é impossível. Eu já tive situações de eu levar prótese com grampo, né, uma PPRG, e eu tirar um grampo e aquela prótese encaixar, assim, não tem... Isso é Deus, não tem outra explicação, né? É verdade. Aí é como a gente atende, né? A coluna meio que quase que não sobra no final do dia, mas a gente está aí, a gente atende às vezes de joelho, sentado numa cadeira de escola. De bermuda, né? Porque o calor não ajuda muito. O calor é imenso, né? E a gente não está tão acostumado. A gente está acostumado com calor, mas nem tanto, né? Então, assim, a gente tenta se proteger um pouco, né? Sim. Mas não tem como fazer muita coisa. Se a gente for botar um jaleco ali, a gente derrete, né? Um jaleco de pano, uma calça. Então a gente tenta aí, o Buco trabalhando com a minha filha ali, né? Fazendo algumas extrações. Então, ela como acadêmica, foi uma escola para ela isso, né? Uma escola, assim, tanto de missões, né? Como de aprendizado mesmo odontológico, né? Ela está no 7º período, ela já faz isso na faculdade, não é uma novidade para ela, né? Sim. Mas é uma experiência assim, a gente na faculdade às vezes acaba fazendo 2, 3 extrações. Ela ali, em média, ela deve ter feito umas 30, 40 extrações. Infelizmente não é o ideal, A gente fez né? muita extração dessa vez. Para você ter uma ideia, a gente fez quase 350 extrações dessa vez. 350. Conseguimos fazer ainda 18 canais, colocar pino, né? Trazendo dentista é um feito, né? É bom demais, né? Porque da outra vez eu que fiz canal, né? Dessa vez, como eu tenho um endodontista de Tiracolor, né? Posso usar ele a todo momento. Eu falei: dessa vez os canais são só com você, meu filho. Vai que Deus está te mandando fazer milagres lá. Então, assim... É milagre mesmo, porque mesmo levando o equipamento, uma parte do equipamento e material de insumo, é um feito fazer ainda os ali. canais, assim, até algumas pessoas falam: mas tinha raio-x? Falei: não tinha raio-x, mas a gente se propôs a fazer só dente anterior, ou então até pré-molar, né? Porque a gente sabe da dificuldade de fazer um molar. E assim, para quem não sabe, o dente molar, os dentes posteriores, que tem 3 raízes, né? Então
Para a gente fazer um dente desse com mais segurança, canal é só com raio-x mesmo, né? A gente tinha um aparelhinho que a gente media o tamanho do dente, né? Na falta do raio-x, a gente tem essa medição através de um localizador apical. A gente tinha um motor para poder fazer esse canal com uma velocidade maior, em tempo mais rápido, né? Então, assim, a gente estava bem equipado com material de última geração para fazer esses canais lá. Como é que Deus trabalha na vida da gente, né, doutor Júlio? De longe, vir para cá, não só aqui, como no sertão, como você falou, atender pacientes, sair da sua rotina, deixar às vezes a família, e Deus movendo corações, não só o seu, mas tem os médicos, tem os enfermeiros, né? Tem os outros profissionais, tem os outros que acompanham também. É maravilhoso como Deus trabalha na nossa vida, né? É sem explicação. É lindo ver o trabalho de vocês. Né? Eu me emocionei vendo o trabalho de vocês, vendo as fotos. É muito perfeito. Eu também fico muito emocionado também, porque o que Deus faz com a nossa vida, né? Pegar a gente daqui, carregar até aí e fazer assim, à medida que Ele quer que a gente atenda, né? Às vezes a gente acha que é pouco, né? A gente quer dar mais, mas acho que todo atendimento que foi feito, né? A gente chegou a atender, tá aqui, 372 pessoas, né? Em 16 comunidades. A gente conseguiu parar aí para atender em 7 comunidades. As outras comunidades foram comunidades de gente que foi se chegando, né? Foi chegando de rabetinha. Eu ia lhe perguntar isso. Como é que funciona? Vocês avisam um dia antes que estão chegando? Então, como é que faz esse trabalho? Nós temos os missionários que queriam atuar nesse rio, Apoquitaua, né? Então, assim, a dificuldade de chegar nas comunidades é muito difícil. Acaba os líderes comunitários não deixando os evangélicos entrar, né, com medo de alguma coisa, né? E eles, com a equipe de saúde, a gente consegue entrar nas comunidades com uma facilidade maior, porque eles veem que a gente está ali levando saúde para os ribeirinhos, né, da comunidade deles. Então esse missionário acaba indo em cada comunidade e avisando, tal dia vai ter uma equipe médica, uma equipe de saúde, e vocês se reúnam para poder fazer o tratamento de vocês. Mas, assim, parece que faz um sinal de fumaça lá, alguma coisa assim, que vai aparecendo gente de tudo quanto é lado. Eu, quando estava saindo do barco, teve um dia, eu falei assim, gente, não vai parar de chegar van, micro-ônibus, nada que não, porque toda hora chegava uma van, chegava uma rabetinha, a rabetinha só chega com 5, 6. Eu falei, gente, e eles vêm de longe, às vezes eles navegam 2, 3 horas sabendo que a gente vai estar ali para tratar deles. É a oportunidade que eles têm, né? Porque assim, teve gente ali que nunca tinha ido ao dentista, teve gente que já tinha mais de 10 anos, eles falavam que nunca teve uma equipe de saúde nesse Rio Apoquitaua, né, que a gente estava indo lá nessas comunidades, São Sebastião, Santa Maria, Liberdade, Massarico, Monte Hebron, São Tomé, São Francisco, né, então as comunidades ali bem desassistidas do poder público em relação a tratamentos, né. Então, assim, eles vão se comunicando. Foi até assim, teve uma comunidade que a gente chegou, se eu não me engano, foi São Francisco, alguma coisa assim, que a gente atendeu 2 dias. Foi uma logística assim, que eu conversei com o pastor, falei, pastor, é muito difícil a gente montar um consultório de manhã, desmontar meio-dia, montar 2 horas da tarde em outra comunidade, para depois desmontar de novo. A gente acaba deixando de atender. Ele, irmão Júlio, eu te entendo, mas eu avisei essa comunidade que a gente ia, então a gente não pode deixar de ir lá. Eu falei, não, já entendi. Papai do céu mandou, a gente está aqui para obedecer, então vamos seguir o cronograma, vamos atender. Chegamos nessa comunidade, tinha um senhorzinho com a mão na porta, assim, esperando, né? Aí olhou para a gente e falou assim, vocês que são da equipe de saúde? Nós somos da equipe de saúde. Não, é que meu filho já ligou para mim tem uns 2 dias, falando que tem uma equipe de saúde devolvendo dente, colocando dente nas pessoas.
São vocês? A gente sim. Aí colocamos ele na cadeira. Aí ele falou assim, não, é porque minha neta sempre pede para eu colocar o dente na frente. Mas eu não tenho dinheiro para ir na cidade botar esse dente. E a gente conseguiu botar o dente nele. Então assim, a felicidade é incrível. Não tem dinheiro que pague isso. Não tem. Como Deus é bom. É muito incrível isso. O poder de Deus na vida da gente. Então assim, a gente só em ver essas situações assim, a gente já sabe que a gente é grato por tudo que foi feito ali. Amém. Glória a Deus por isso. Amém, doutor Júlio. Glória a Deus. Doutor Júlio, tem uma palavra para você, para todos nós, na verdade, para o Senhor. Deus movendo o coração de vocês como profissionais da área de saúde, mas também como servos de Cristo, como pessoas que amam o Senhor e amam trabalhar, fazer a obra de Deus. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, ele fala: e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. No caso de vocês, levando saúde, levando tratamento, assistência, mas também mostrando como é que o Senhor trabalha nas nossas vidas, como Ele é bom em todo o tempo. É maravilhoso. Deus abençoe ricamente a vida de vocês e que ano que vem seja muito melhor. Para a honra e glória do nosso Deus. E se você quiser deixar suas considerações finais... Tem o versículo em 1 Pedro também, né, 4, 10 e 11, né, que diz, sejam bons administradores, né, dos seus dons que receberam de Deus e usem com o propósito para o bem dos outros, né? Amém. Que a gente possa usar os nossos dons, né, que cada um tem, para poder estar fazendo bem, né? A gente sabe de todas as dificuldades de todo mundo, mas vamos amar o próximo, né? E vamos dar um pouquinho, né? Às vezes você não consegue estar lá, né? Mas você pode estar orando, você pode estar contribuindo, você pode estar ajudando. Verdade. Né? De todas as formas. E aqui eu venho agradecer, né, a igreja de Constantinopla, né? Constantinópolis, não é isso? Sim. Através da irmã que ajudou a gente, que está disposta com a gente, né? Por estar promovendo esse trabalho, né? Com isso, eu estou imaginando um monte de coisa já mais para frente, né? Que Deus possa estar caminhando os nossos projetos e que assim a gente consiga montar equipes, né? De saúde, de missionários, que a gente não vá só uma vez no ano, né? Que de repente a gente vá mais, vá 2, 3, né? Vamos colocar os pés do Senhor em oração. Amém. Por esse projeto que a gente está querendo implementar aí, né? Tanto aí como no sertão, mas que a gente possa estar sendo guiado por Deus a todo momento e estar fazendo a vontade dele. Amém, amém. Doutor Júlio, muito obrigada. Agradeço a sua participação, ter aceito o nosso convite e Deus abençoe sua vida e toda a sua família. Do Fernando, que não pôde participar Obrigado também. por tudo, Obrigada. por todos aí também. Obrigada. Deus abençoe vocês. Obrigada. Nós chegamos ao fim de mais um programa Vida Plena, com a participação do Dr. Júlio, lá do Rio de Janeiro, dentista, toda a sua família, cirurgião dentistas, que vem aqui trazer um pouco de conforto e a palavra, porque é isso. Se você quiser fazer parte da missão, a Igreja de Constantinópolis, nós culto aos domingos, às 10h15 até meio-dia. Nós temos culto de Débora, estamos aqui de portas abertas para recebê-los. Fique com Deus e até a próxima.